4 parágrafos na redação do Enem. Eles sempre pedem assim, entendeu? É sempre uma estrutura do Enem. É assim, são 4 parágrafos. Cada parágrafo vai ter 3 pontos. Pode ter mais, mas o ideal é ter 3 pontos em cada parágrafo. Conclusão até que a gente deixa um espaço maior para falar. Beleza. Muita gente, mas assim, muita gente coloca contudo como se fosse portanto. Por exemplo, vai escrever o texto e no finalzinho você tem que justificar. Aí você pode usar logo, portanto, isso acontece. Mas assim, contudo, não é eu esqueci o nome, tipo, certo mesmo que se fala nesse desfecho. Mas não é, tá? Contudo, você só pode usar... Eu vou ser a aluna chata. Ô, professora engenheira Vitória, o contudo tá sem o T. Não, isso aqui é um T, mas aqui o meu T é assim. Ah, tá. O meu T é desse jeito. Ó, o meu T é sempre desse jeito. Ó. Calma. O contudo é quando você contrapõe uma ideia. Você pode até escrever no final, mas ele vai estar no sentido de não estar concordando com a ideia anterior. Por isso que você não pode usar contudo. O ideal é usar portanto, logo, no finalzinho da frase, né? No último ponto, aí você escreve logo, isso não acontece. Beleza, exemplo. Um exemplo para todo mundo entender. O país sofre com a economia. Contudo, temos riquezas extraordinárias no nosso país. Ou seja, o contudo está contrapondo que o país sofre com a economia, entendeu? Porque a gente tem riquezas no nosso país. Por isso que contudo não se usa como final de frase se não for contrapondo uma ideia. Introdução, que é o primeiro parágrafo. 3 pontos, como eu já havia dito. Primeiro, a gente começa com um fato histórico, ou uma ideia, não precisa ser necessariamente um fato histórico. Eu, por exemplo, não sabia a data da escravidão. Então só escrevi sobre a escravidão, também não precisa de data. Uma ideia. Beleza, um exemplo é esse aqui que está em preto. Um exemplo, um tema. O tema que o Enem te pediu foi segregação racial nos dias de hoje. Aí eu começo falando sobre por que existe segregação racial, né? Porque existiu a escravidão. Então a gente começa com a escravidão. A escravidão era fruto da economia em diversos países, onde homens negros... Por que eu escrevi diversos países? Outro detalhe. Do tema está escrito nos dias de hoje, não está dizendo no Brasil. Entendeu? Se fosse no Brasil, aí eu poderia dizer no Brasil, mas não está dizendo. A escravidão era fruto da economia em diversos países, onde homens negros trabalhavam sem remuneramento, sem ganhar dinheiro, para garantir o sustento dos brancos. Bom, coloco outra ideia. Hoje em dia, né, já voltado mais para o assunto, observamos ainda a segregação em termos de condição social e preconceito, que é a segregação entre homens negros e brancos. Depois desse segundo ponto, primeiro, segundo ponto. Depois do segundo ponto, você sempre, mas assim, em todas as redações, em todas, você vai escrever. Nesse sentido, 2 aspectos tornam-se relevantes. Isso aqui, ó, vai para todas. Vocês decoram essa frase e depois do segundo ponto vocês escrevem. Nesse sentido, 2 aspectos tornam-se relevantes. E aí que entra os 2 argumentos. Porque o Enem, ele pede 2 argumentos. Entendeu? Que aí o primeiro você vai apresentar no próximo parágrafo e o segundo no terceiro parágrafo. Aí você tem que pensar, quais argumentos que eu vou usar? Eu pensei aqui, ó, na falta de emprego, né, que a segregação racial nos dias de hoje gera a falta de emprego, majoritariamente as pessoas negras, e as pessoas negras são as pessoas que têm menos condição financeira, que a gente pode ver. E outro argumento é a mobilização das pessoas contra o preconceito racial, que hoje em dia as pessoas estão se voltando muito contra esse preconceito, estão fazendo manifestações e tal. Aí beleza, essa foi a minha introdução. Aí, por exemplo, vou começar o primeiro argumento. Aí eu sempre escrevo uma frasezinha. Em primeira análise, uma frase chave que você pode colocar.
primeira análise, a falta de emprego, as pessoas negras geram isso, isso e isso. Você quer dizer que lá? Fecha. Não estou explicando direitinho, né? Porque a nossa aula é introdução. O segundo argumento, em segunda análise, frase gravada, a mobilização das pessoas contra o preconceito internacional, isso, porque isso. Conclusão, também vai ter uma... Então todas as partes vai a análise. A primeira análise, segunda análise, terceira análise. Não. A conclusão, aí você coloca assim, uma frase-chave. É evidente, vírgula, portanto que... Evidente, portanto, que flui no assunto tal. Então, assim, é sempre uma estrutura. É sempre uma estrutura que você vai seguir. Agora, eu vou pegar, nas próximas aulas, uma redação de fato, eu vou pesquisar no Google, redação nota 1000. Vou pegar minha redação que eu tirei 840. Vou pegar. E aí eu vou me relembrar dos conceitos e vou colocar direitinho. Vou colocar um tema que pode cair no Enem, porque esse tema eu acho que já é um pouco ultrapassado, de segregação racial. Né? Mas vai que cai no próximo tema do Enem, né? Vai que cai, pode cair. Mas enfim, isso aqui foi para introduzir, para explicar como funciona a introdução. Pronto, acabou lá. Eu acho que é da Pata. Na verdade, foi num ponto que em cima.